Se tem uma coisa que a esquerda ama dizer agora, é que nos tornamos a nona economia do mundo. E as boas notícias não param por aí. Afinal, o Ibovespa atingiu a máxima histórica e o Brasil ainda teve a sua nota de crédito elevada. Mas afinal de contas, será que 2023 foi mesmo um ano bom para a economia do Brasil? Será que as expectativas, as perspectivas são otimistas? Fica comigo até o final que nesse vídeo eu vou revisitar alguns acontecimentos de 2023 e também vou trazer 10 indicadores não muito otimistas e que a mídia tradicional não faz muita questão de noticiar. E, gente, esse vídeo deu muito trabalho. Eu entrei em vários relatórios do IBGE, do Banco Central, então se você puder retribuir, já deixar seu like também e se inscrever no canal, eu vou ficar super feliz. Mas vamos então para a primeira falácia, a falácia da nona economia do mundo. Sim, eu recebi diversos comentários de canhoto, da Comunar, comemorando que agora a gente é a nona economia do mundo. Só que assim, como o esquerdista geralmente é analfabeto e só lê notícias, só reproduz assim a manchete, mas não vai a fundo para entender, eu fiz esse papel. Então eu vou compartilhar com vocês aqui um dado, um relatório, na verdade, do IBGE. Esse relatório eu vou também deixar disponível aqui na descrição, eu deixo todos os links na descrição, e diz respeito às contas nacionais trimestrais. Se a gente for lá na página 7, mostra de fato a composição do PIB brasileiro sob a ótica da demanda. Então esse aumento do PIB que levou a gente aí a ser a nona economia do mundo, como se fosse uma coisa boa, na verdade não é tão bom assim, porque isso foi causado somente pelo aumento de consumo. E por que causou isso? Porque o governo de esquerda geralmente gosta de dar essas migalhas para as pessoas, né? E aí isso estimula o consumo, mas de forma temporária e artificial. Porque veja, como que isso pode ser uma coisa positiva se de um lado a gente tem o consumo aumentando e de outro lado a gente tem uma queda da formação bruta de capital fixo que está associada à capacidade produtiva do país. Se você tem um aumento de demanda e uma produção que não acompanha essa demanda, o resultado são pressões inflacionárias. E veja que o que está acontecendo agora é exatamente o que aconteceu antes da recessão do governo Dilma. Sim, gente, é o padrão da história se repetindo. E mesmo ela que causou, que levou o país à recessão, ainda ganhou aí o prêmio de Mulher Economista 2023. Sério, como que a gente vai levar um país desse a sério? Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Então entenda que seria de fato um indicador positivo se a gente tivesse um aumento da formação bruta de capital fixo e não simplesmente um aumento de consumo artificial e insustentável no médio e longo prazo. E o segundo indicador dos 10 que eu vou comentar aqui nesse vídeo, aguenta até o final, que são 10 para você conseguir refutar aquele seu amigo esquerdista. Mas esse indicador aqui, gente, é o terror dos comunas. Sabe aquele economista esquerdista, esse cara? Ele evita falar sobre isso, que é justamente a queda dos investimentos diretos no país, ou seja, a queda do IDP. E é o que a gente tem visto aqui nos últimos 12 meses. E por que esse indicador é importante? Até esse relatório aqui do Banco Central, ele fala, né, que as atividades de grupos multinacionais na economia brasileira impactam não apenas o balanço de pagamentos no país, mas também influenciam emprego, produção, renda e desenvolvimento tecnológico. Ou seja, seria um indicador positivo se estivesse aumentando, se estivesse atraindo empresas estrangeiras aqui no Brasil, gerando mais emprego, mais renda e desenvolvimento tecnológico. Não é o caso, na verdade tem essa queda aí do IDP. Eu fico imaginando o tamanho do malabarismo mental que alguém de esquerda teria que fazer para justificar isso e enquadrar a queda do IDP como uma coisa positiva, que de fato não tem como ser, ok? O terceiro ponto aqui é a queda na produção de bens de capital. Como eu falei, a gente teve essa queda da formação bruta de capital fixo, mas também uma outra forma de enxergar isso do ponto de vista de produção é aqui a queda da produção de bens de capital, tirando aqui da fonte do IBGE. Veja aqui que é essa linha laranja aqui caindo significativamente. Quarto indicador bem ruim para a economia brasileira é a queda do volume de prestação de serviços. Lembrando que esse é um dos principais motores do PIB brasileiro. Tá? Se a gente observar aqui, queda no volume de prestação de serviços aqui. Veja que 2020 teve lockdown, fechamento na
natural ter caído, depois o país vinha se recuperando, mas agora está praticamente estagnado e com uma quedinha. E até ele fala aqui, né, no relatório, que esse setor teve o terceiro resultado consecutivo negativo e ficou abaixo da expectativa. O quinto indicador não muito bom para a nossa economia brasileira é a queda do IBC-BR. O que é isso? É o índice de atividade econômica, só que ele é um índice um pouco mais amplo, porque ele não mede só produção industrial, mas também está associado a vendas no varejo. E, de fato, observando aqui a notícia, a gente vê uma queda sistemática do IBC-BR. Não tem como falar que isso daqui é uma coisa boa para a economia do Brasil. Próximo indicador que está bastante pessimista para a economia brasileira é o índice de confiança de serviços, que também vem caindo. Aqui, segundo o relatório da FGV, os últimos meses do ano vem mostrando a dificuldade do segmento de serviço de se manterem resilientes. Então a coisa não está muito boa. Aproveita e comenta aqui se você é empresário, prestador de serviço, o que você tem sentido em relação a isso. Porque uma coisa é a gente ver muitos desses indicadores pessimistas, outra coisa é na prática. Até eu poderia ter colocado algumas notícias aqui, eu até vi que pior negócio da Black Friday, as vendas do Natal também não foram muito boas, né? Então tem essa diferença daquilo que a gente vê no gráfico e daquilo que a gente vê na prática. Então comenta aqui que você tem sentido de forma geral. O próximo indicador está relacionado à ascendência do hiato do produto. O que significa hiato do produto? Toda vez que a gente tem o hiato do produto positivo, significa que a economia está operando além da sua capacidade, além da sua tendência, e isso gera pressões inflacionárias. Já hiato do produto negativo significa que a economia está operando abaixo da sua capacidade, ou seja, existe uma ociosidade dos fatores produtivos. E aqui, segundo o último relatório do Banco Central, ele diz o seguinte, que o hiato do produto estimado é em menos 0,6 no terceiro e quarto trimestre de 2023, ante os valores de 0,7 e 0,8 utilizados no relatório anterior. Aqui o negativo na frente, tá? Então veja que ele está, de fato, ascendendo. Mas por que eu falei que não é um indicador muito conclusivo? Porque a gente tem 3 pontos apenas para avaliar uma tendência. 3 pontos é pouco para você julgar se de fato existe essa tendência, mas ele está sim subindo, e a ascendência do hiato do produto é positiva. A gente tem sim uma pressão inflacionária junto com outros fatores, junto com esses outros indicadores aqui que eu estou comentando nesse vídeo. Aliás, eu cheguei até a responder uma esquerdista que veio aqui nos comentários, né, falar que era fake news, que imagina, nós somos a nona economia do mundo, né, esse papinho, né, de gente que só lê notícia, e eu fui extremamente gentil e educada na minha resposta. Eu ainda falei, entendo a sua preocupação. Gente, eu fui uma lady nessa resposta, né? Mas aí eu perguntei, falei assim, como que a queda da formação bruta de capital fixo, né, além disso, a ascendência de um hiato do produto positivo, como que tem o potencial de agravar a inflação a médio e longo prazo, como que isso pode ser positivo? Eu tentei levar a discussão para um lado mais técnico, mas ela não respondeu, provavelmente porque ela não sabe isso, ela só quer lacrar na internet usando textos superficiais aí da mídia mainstream. Ok, agora vamos comentar em relação à bolsa. Todo mundo comemorando a máxima da bolsa. Gente, assim, isso eu não digo nem que é um fator de comemoração independente do governo, tá? Inclusive 2021, que também noticiou máxima histórica na época, eu disse a mesma coisa, mesmo sendo outro governo. Não se comemora bolsa em valor nominal, porque valor nominal não significa muita coisa. Agora, em termos reais, se a gente comparar o Ibovespa aqui em dólares, nem superou a máxima histórica aqui da crise de 2008. Pra vocês verem como o Brasil é vergonhoso. Tem gente que ainda deixa todos os investimentos no Brasil, cara. Sendo que olha que vergonha esse desempenho da Bolsa Brasileira em dólares, entendeu? Até, só pra vocês entenderem, tá? Por que não se comemora resultado de bolsa em termos nominais? Porque se pegar aí a Merval, que é a bolsa da Argentina, nos últimos anos também renovou a máxima histórica, mas grande bosta, a economia tá um lixo. O que importa realmente seria o desempenho aí em dólares. E de novo, isso que eu tô falando aqui valeria independente do governo. É que na época meu canal no YouTube era muito pequeno, né? Mas eu já falava isso, falei, gente, não tem por que comemorar bolsa independente de você gostar ou não do atual governo, porque em dólares continua um desempenho vergonhoso. Mas assim, uma coisa que me preocupa em relação à bolsa brasileira, e que caso eu tivesse dinheiro na bolsa brasileira, que eu
não invisto no Brasil. Eu comentei um pouco nesse vídeo aqui, como que eu faço para não ter dinheiro no Brasil. A minha conta no Brasil é ridícula, gente. Eu tenho só mesmo que eu vou usar para pagar a conta, eu não deixo dinheiro no Brasil. Mas caso eu tivesse dinheiro na bolsa, eu consideraria desfazer, vender uma parte por uma questão de ajuste de risco. E eu vou explicar o porquê ajuste de risco. Porque hoje existe um descasamento da nossa bolsa com commodities, no sentido que, se a gente observar aqui o Ibovespa em relação ao CRB, que é um índice de commodities, existe uma correlação muito forte. E por quê? Porque o Brasil é um fazendão, né? O Brasil, ele é muito relacionado ao ciclo de commodities, como qualquer outro país emergente. Então, se commodities vai bem, a nossa economia tende a ir bem também, como foi o caso do governo Lula, né? O Lula, ele teve muita sorte nesse sentido, de fato, porque ele pegou o boom das commodities, só que ao invés de usar esse período de bonança para fazer reformas, para diminuir o tamanho do Estado, diminuir os privilégios, não. Na verdade, ele usou isso para muitas outras coisas ruins. Mas aí tem muita gente ignorante, né? Analfabeto. Por favor, me ajuda. Que acha que o Brasil esteve bem por causa do Lula, e não foi, é por causa do ciclo de commodities. O Brasil, ele é dependente de ciclo de commodities, é por isso que a gente não deve deixar todo o nosso dinheiro no Brasil e depender de uma variável ali, porque é uma economia muito fraca do ponto de vista de produção de produtos com alto valor agregado. O Brasil é de fato um fazendão. E existe essa correlação aqui de commodities, né? Você vê que as curvas, elas andam, dá pra traçar várias tendências ali de praticamente iguais, né? Commodity sobe, Bovespa sobe. Não que seja ponto a ponto igualzinho, né? A economia não é ciência exata, mas tem essa relação. Só que aí veja que hoje o CRB aqui de commodities, ele tá caindo. Então, assim, existe um descasamento ali, né? Qual dos dois tá errado, né? Não faz muito... Eu não consigo entender essa bolsa histórica nas máximas. Isso pra mim é muito mais uma questão artificial de juros do que um crescimento sustentável por conta de ciclo de alta de commodities. Eu não enxergo dessa forma. Então, isso, para quem tem investimento na bolsa, eu não enxergo como uma coisa muito positiva. Nono indicador é a deterioração das contas públicas. Sim, eu até peguei algumas notícias aqui da gringa falando que as projeções em relação a déficit orçamentário são muito ruins. Para você, o que significa, tá, gente? Para quem não sabe, déficit orçamentário é quando o governo, ele gasta mais do que arrecada. É paralelo ali com o déficit calórico, né? Você gasta mais do que você consome. E aí, até alguns canais publicaram sobre isso, né, falando que o gasto público subiu 5 vezes mais do que o PIB, ameaça inflação e juros. E uma característica de governos de esquerda é a irresponsabilidade fiscal. São governos gastadores que adoram dar migalhas para as pessoas e aumentar o número de ministérios e bolsa, não sei o quê. E muita gente ignorante, né, que não entende de onde que vai vir esse dinheiro, acaba caindo nessas conversinhas. E em relação a gasto público, né, um estado desse tamanho, um governo desse tamanho, ele vai ter que tentar taxar tudo, né, tentar arrecadar o máximo que ele consegue, mas não necessariamente colocar mais impostos, criar novos impostos, e as desculpinhas são sempre as mesmas, sempre, umas desculpas muito bizarras de criar impostos, indústria nacional, né, mas não necessariamente você aumentar os impostos, você vai conseguir arrecadar mais. Até existe o conceito da curva de Laffer, que trata justamente dessa dinâmica do quanto que é possível arrecadar em relação a impostos. Existe essa curva. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês lerem mais a respeito. Um outro indicador também muito interessante, que não é bom para a economia do Brasil, especialmente para quem tem dinheiro no Brasil, é o aumento da incerteza. Veja que, olha só que legal esse gráfico aqui, eu confesso que eu não tinha visto, né? Quantas vezes a palavra incerteza e seus derivados apareceram na ata do Copom sobre a gestão do Campus Neto. Agora, em novembro, atingiu o recorde aí de quantas vezes se utilizou a palavra incerteza. Então, você que tem dinheiro no Brasil, você que acha que está seguro de deixar todo o seu dinheiro no Brasil, não, você não está seguro, porque o próprio Banco Central admite essa incerteza econômica. E aí você pode ter chegado até o final desse vídeo dizendo o seguinte, tá, mas se é tão ruim, por que o Brasil teve a sua nota de crédito elevada? E aí a pergunta que a gente faz é o quão confiável
responsáveis são as agências classificadoras de risco. Tem um artigo muito bom aqui em inglês, que eu também vou deixar na descrição, que ele dá o exemplo do que ocorreu em 2008, uma situação ridícula mesmo, de fato. Lehman Brothers, né, que foi um dos principais aí, uma imagem muito marcante, um dos bancos aí que quebrou em 2008, na crise do subprime, ele tinha recebido a classificação de risco A exatamente 6 dias antes de colapsar. Então, só aí a gente já vê que não dá para você confiar 100% nessas agências. Mas esse artigo ele também traz outros exemplos mais recentes aqui de 2019, casos da Índia, por exemplo, que também houve uma avaliação incorreta da saúde financeira, do risco mesmo daquela instituição. E por fim, o artigo conclui que os investidores que confiam unicamente em agências classificadoras de risco, se pegar o histórico, eles tiveram ali o seu patrimônio dilacerado. Então ele fala para você não confiar 100% nessas agências, nesses indicadores. Se a gente pode dizer alguma coisa boa que aconteceu na economia do Brasil em 2023, é o dólar. De fato, a gente teve e ainda temos uma oportunidade muito boa de internacionalizar, de dolarizar patrimônio, de mandar dinheiro para o exterior, mas isso não é em função das medidas irresponsáveis aqui do Brasil. Na verdade, não tem nada a ver, não existe uma relação ali de causalidade. Porque o dólar está caindo porque o Lula tem feito um bom trabalho no governo. Não. O que influencia o dólar está muito além do que acontece no Brasil. Está relacionado, inclusive, a questões geopolíticas, a questões do próprio enfraquecimento do dólar em relação a decisões que ocorrem nos Estados Unidos. Então, não existe essa relação de causalidade. E lembrando que o final do mandato do Roberto Campos Neto já é em 2024. E se a gente tiver um comunista ali decidindo, tomando as decisões do Banco Central, de fato não são expectativas muito boas, né? Porque eles vão querer forçar tudo. Até esse ano teve, né? As pessoas querendo forçar a Selic para baixo, achando que isso iria salvar a economia, como se manipular juros fosse sinônimo de crescimento econômico, né? O que esses esquerdistas não entendem é que, na verdade, o crescimento econômico se dá pelo aumento da produtividade e não por mera manipulação artificial de juros. Agora, em termos de investimento, o risco, a incerteza no Brasil ela está muito grande e eu não vejo sentido em deixar todo o dinheiro aqui. A propósito, se você quer internacionalizar o seu patrimônio, se você está cansado de notícias ruins em relação ao Brasil, se você tem medo do que pode acontecer com o seu dinheiro que você trabalhou tanto para juntar a vida inteira, entre em contato com o meu escritório aqui por esse QR Code, manda uma mensagem pra gente com os seus dados, a gente vai entrar em contato com você para agendar uma reunião e entender mais como podemos te ajudar. E se você ficou comigo até aqui, comenta um eu fiquei, comenta se você já conhecia algum desses indicadores e comenta também qual que é a sua perspectiva, a sua visão em relação ao futuro do Brasil. Muito obrigada por assistirem e até a próxima.